Olá, peritos! Bom, hoje vamos falar sobre perito assistente. O que é ser um perito assistente? Como atuar como perito assistente dentro de um processo judicial? Inicialmente, há de se destacar que o perito assistente, no caso, ele é um profissional especializado em áreas específicas de atuação. E sua função é elaborar laudos periciais que possam auxiliar os advogados a compreenderem o objetivo de discussão que deu origem ao processo. O perito assistente ele atua em conjunto com o advogado da causa para defender uma das partes e seus interesses no processo judicial. O principal ponto, o foco desse profissional é que ele não é um auxiliar do juiz, mas é um auxiliar da parte que o contrata. Logo, quem paga os honorários do perito assistente é o contratante. Esse profissional atua como um advogado técnico da parte e em questões que o advogado não domina, justamente na técnica. Por exemplo, no meu caso é a parte de contabilidade, mas pode ser também parte de economia, de atuária, de engenharia ou qualquer outra especialidade, medicina, enfim, pode ser qualquer outra área que esse profissional tenha especialidade. Em termos simples, o perito assistente é um consultor que irá verificar se a perícia produzida pelo perito nomeado, aquele de confiança do juiz, está de acordo com o contrato, com a decisão proferida pelo juiz, se houver, e com a norma legal, automaticamente também com a jurisprudência e o entendimento majoritário de que cerca os assuntos envolvidos dentro do processo judicial. Caso aquela perícia não esteja em conformidade, o perito assistente produzirá um laudo crítico, o qual consiste em uma impugnação ao laudo pericial. Como em qualquer área, é necessário que a parte que deseja defender o seu interesse contrate um especialista para realizar a análise e verificação do atendimento de todos os aspectos do trabalho realizado pelo perito, de forma que todos os requisitos técnicos sejam observados e aplicados no laudo pericial. Na realidade, a parte que deixa de contratar um perito assistente para lhe representar na discussão daquele processo, ele perde muito. Na perícia judicial, a parte perde uma oportunidade de se pronunciar acerca de aspectos que podem lhe beneficiar. Muitos desses critérios podem pôr em risco de não alcançar os resultados buscados por aquela ação judicial. Ou seja, a parte quer realmente realizar um bom trabalho, um trabalho otimizado dentro daquele processo, seja pelo indeferimento daquele pedido inicial, se você estiver defendendo a parte ré, ou se não, a otimização dos resultados ou alcance daquele objetivo inicial, daquela petição inicial, ou seja, que sejam acolhidos todos os pedidos contidos naquela inicial, é necessário que, se provocada dentro do processo uma perícia judicial, que esse perito faça um bom trabalho e alcance realmente os objetivos a que se propõe. Mas não tão somente isso, as partes, cada uma tem um interesse. A parte autora tem o interesse de defender toda a sua visão. A parte ré também, ela acredita que não deveria ter existido aquele processo e vai defender que todos os pedidos devem ser indeferidos pelo juiz. Então, nessa briga, o advogado ele consegue sim dar cabo de toda a questão técnico-jurídica, mas tudo que extrapola essa esfera da técnica jurídica não diz respeito ao advogado. Então, por exemplo, se estamos tratando de pecúnia e a maior parte dos processos trata de pecúnia, ou seja, de dinheiro, possivelmente um contador será chamado para atuar nesse processo. Agora, tem processos que dependem de uma análise econômica pela aplicação de um índice ou qualquer que seja a necessidade específica do processo, seja na atuária, seja na medicina, seja na engenharia, e nesses casos precisará realmente de um perito que tenha especialidade nessas áreas. Nós podemos dizer até que, em sentido figurado e exemplificativo, deixar somente o advogado trabalhar e cuidar de todos os aspectos do processo seria o equivalente a contratar, por exemplo, um jardineiro para cuidar de seu jardim. E no meio do trabalho, pedir para ele completar e enviar a sua declaração de imposto de renda. Ou seja,
O jardineiro não é competente para preencher sua declaração de imposto de renda. O advogado também não é competente para versar sobre questões de medicina, de engenharia. Ou seja, cada um tem uma especialidade. O advogado é de defender. Claro que os advogados, ao longo do tempo, quando não são autorizados a contratar um perito assistente para atuar dentro de um processo judicial, eles tentam fazer a melhor defesa possível. Contudo, o resultado nunca será equivalente quando da atuação de um profissional habilitado, um profissional que conhece os meandros daqueles assuntos abordados dentro do processo judicial. Então, dessa forma, o perito assistente ele entra nessa discussão, ele poderá lhe defender com muito mais propriedade do que o advogado, que somente está habilitado a defendê-lo em questões jurídicas processuais e nunca quanto a questões de engenharia, de atuária, de psicologia, em questões ambientais, enfim, qualquer que seja a especialidade a que se tem como objeto dentro daquela ação judicial. Então, nesse sentido, é que o perito assistente ele deve ser contratado em todos esses processos que versam sobre matéria que o advogado não domina. E, logicamente, nós, profissionais habilitados em outras áreas, podemos atuar dentro do processo sem ter especificamente que trabalhar como perito judicial. E dessa forma, conseguimos também uma fonte de renda muito maior do que somente atuando como perito judicial. Nós trabalhamos também como perito assistente para as partes, defendendo essas partes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha conseguido abrir um pouco os horizontes desses profissionais que já estão atuando na área, tanto quanto aqueles que querem entrar na área, e que vocês realmente consigam visualizar o oceano azul que nós temos diante de nós. Algo que não é muito explorado e que muitas pessoas não conseguem visualizar nada além da perícia judicial, aquela em que o juiz nomeia um perito judicial. Mas, na verdade, os peritos assistentes podem ganhar tanto quanto os peritos judiciais. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Faça seu comentário, clique no sininho e nos vemos no próximo vídeo.